De volta com você, viu? Você já se perguntou, entre uma xícara e outra, qual é o sentido da sua vida? O que dá sentido a ela? Será que é fácil a gente ter uma resposta? Desafio, né? Comigo a psicóloga Karina Rezende, justamente para conversar sobre isso. Como eu disse, antes de ir para o intervalo, você pode participar, 99897.000. Karina, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Muito obrigada mesmo. E para a gente falar sobre algo tão importante no Janeiro Branco, não é? Janeiro Branco. Que é sobre o sentido da vida. O que dá sentido? Filhos, trabalho, uma causa? Só para a gente começar a conversa. Vamos puxar essa conversa por aí, né? Existem vários sentidos na nossa vida. A gente pode ter vários sentidos ao longo da vida. A depender do que a gente está passando naquele momento, como é que está a nossa personalidade, a construção da nossa identidade. Então você fala do filho, às vezes eu tenho meu primeiro filho, o sentido da minha vida passa a ser naquele momento a maternidade, porque esse é o momento da maternidade para mim, é isso que está acontecendo na minha estrutura, na minha realidade, na minha identidade. Então esta questão passa a ser um sentido importante. Na medida em que eu vou me transformando, eu vou mudando, eu vou evoluindo, tendo novos desafios na vida, eu também vou percebendo novos sentidos. Então o sentido está muito ligado com a nossa identidade, com a construção do nosso jeito de ser, da nossa personalidade. Por isso que é tão importante, a gente vai falar bastante sobre isso aqui, da gente estar atento à nossa identidade, o que me torna único, quem sou eu, o que eu gosto, o que eu faço com prazer, o que faz sentido para a minha existência. Porque assim eu vou ter uma vida com mais propósito. E é um mergulho no autoconhecimento profundo, não é? É um mergulho muito bonito, importante. Não é, Karina? E nesse momento, você estava falando do Janeiro Branco, é um momento que a gente está mais aberto, início do ano, é um momento de a gente olhar as nossas escolhas, rever as nossas escolhas, Exatamente. Pensar, poxa, será que eu quero um ano como foi o ano anterior? Será que eu quero mudar alguns rumos na minha vida, na minha carreira, no meu jeito de ser, no meu estilo de vida, na minha saúde? E esse é o melhor momento para a gente olhar para aquilo que realmente está ligado com os nossos valores, com a nossa essência e colocar isso em prática. Ai, que legal. A Karina preparou para a gente um material muito rico para a gente falar sobre o sentido. Aí ela separou aquilo que traz menos sentido, não é? Isso. Para a nossa vida. Eu vou pedir o pessoal da edição para colocar para a gente aí a arte. Vamos lá. Sinais de que a vida tem menos sentido. Saudosismo, foco demasiado naquilo que passou. Como a gente faz isso, né, Karina? Demais. Às vezes é aquela coisa da dosagem, né? Falar um pouco do passado, lembrar das nossas vivências, isso é fundamental, porque tudo que aconteceu conosco nos trouxe no lugar que estamos, constitui quem a gente é. O grande problema é quando a gente só sabe falar do passado, quando a gente está preso no passado. E quanto mais aprisionado no passado estamos, menos a gente vai trazendo sentido para o dia a dia, para a nossa realidade atual. Isso acontece muito, Mônica, eu vejo nos atendimentos, assim, quando a pessoa ela faz uma mudança na vida atual dela. Então, por exemplo, me divorciei. Aquele casamento nem era tão bom assim para mim, mas depois que eu começo a viver uma realidade nova de estar divorciada, alguns desafios no meu presente que eu não sabia lidar, eu começo a valorizar demais aquele meu passado. Assim é quando eu mudo de emprego, às vezes não era aquele emprego, mas eu super valorizo aquele meu passado e foco muito nele. Trago só lembranças daquilo, só falo sobre isso, começo a ver fotos daquilo e vou vivendo no passado por medo de enfrentar os desafios atuais da vida. Porque o passado ele tem uma coisa que é o controle. A gente tem controle do que aconteceu. A gente já sabe. Verdade. Né? Então, seja bom ou ruim, eu já sei o que aconteceu. Agora, o presente, ele nos convida para nos desafiar mesmo. Eu preciso escolher no presente, eu vivo as ambiguidades do presente. Aqui no presente eu preciso olhar o que eu vou fazer. Eu escolho uma coisa, ao mesmo tempo eu estou deixando outra de lado, então eu preciso assumir essa escolha. Então o presente ele traz esse desafio. Muitas vezes por medo de encarar o presente, eu foco muito no que aconteceu. E aí a minha vida começa a ficar sem sentido, porque eu não tenho nenhum desafio atual para viver. Eu estou presa ali no passado. Interessante. Vamos passar para a próxima? Vamos lá? Para o próximo que deixa menos sentido, comparação com os outros e o medo de desagradar. Peso. Isso daí é muito comum, não é? Quem não tem? Quem não tem. É extremamente comum a gente se comparar, a gente querer agradar um ou outro, a gente ceder,
A grande questão aqui também está na dosagem. Quando isso é em excesso, aí a gente tem um problema. Quando eu começo a querer agradar demais as expectativas do outro, a fazer a melhor comida para o genro, para a nora, a fazer apenas aquilo que os outros esperam de mim, a querer resolver o problema de todo mundo, isso é muito comum, ficar naquele lugar de salvador, eu vou salvar todo mundo, eu vou resolver todos os problemas, deixa comigo, pega tudo para si, para buscar realmente se sentir amada, se sentir querido. Quando a gente entra nessa armadilha de querer fazer tudo para agradar o outro, a gente acaba se esquecendo daquilo que realmente é importante para a gente, né? Então a gente vai se anulando na relação. E quanto menos a gente está conectado com a nossa identidade, com aquilo que faz sentido, com as comidas que eu gosto de comer, com os programas que eu gosto de assistir, quanto menos eu estou conectada com isso, menos sentido eu vou percebendo na vida. E é tão fácil a gente perceber, né? A gente vai continuar com essa conversa aqui com a Karina Rezende, falando sobre o sentido da vida, outros sinais e também a gente fala sobre boicote, né? Porque às vezes a gente boicota esse sentido da nossa vida. O que a gente faz para não se sabotar tanto? Se sabotar. A gente volta já já. Estamos de volta e pensando no que faz a gente acordar todos os dias motivado, inspirado. A gente está conversando sobre o sentido da vida. Eu estou recebendo a psicóloga Karina Rezende. A gente estava falando sobre aqueles sinais, né? Que mostram que, peraí, a nossa vida... alerta. Um alerta, exatamente. Vamos para o próximo agora? Vamos lá. O próximo sinal que a gente vai falar para você quando a sua vida não está com tanto sentido assim. Tentar se encaixar e pertencer a grupos. Ou forçação de barra. O pertencimento é uma coisa realmente muito importante na vida. Dá sentido. A gente tem esse senso de comunidade, de querer pertencer a um grupo, a uma família, até mesmo uma religião. A gente busca por isso na vida. O grande problema é que quando a gente começa a se anular para poder pertencer. Então, eu deixo de ser quem eu sou para fazer parte daquele grupo. Então, eu passo a vestir o que os outros vestem, a comer o que os outros comem, a pertencer aos programas que os outros gostam naquele grupo para eu poder ser eu mesma. Então, aí tem alguma questão que precisa ser olhada. Será que faz sentido pertencer a esse grupo ou será que eu posso ser eu mesma e aí encontrar um grupo que tem a minha cara? Quando eu vou me anulando mais uma vez, eu vou perdendo o sentido de vida. Perde a graça, né? Perde a graça, porque é como se eu colocasse uma máscara para poder pertencer àquele grupo. Vamos para o próximo sinal de alerta, como disse a Karina, que a sua vida não está tendo tanto sentido assim. Vamos lá. Perfeccionismo e procrastinação. Pensar muito antes de fazer e permanecer no piloto automático. Quando a gente está nessa questão do perfeccionismo, a gente acaba deixando de manifestar a nossa melhor versão no mundo. Vou dar um exemplo bem simples. Você está aqui fazendo o seu melhor. Estou. Se você estivesse, por exemplo, pensando, e se eu errar? E se eu cometer algum deslize na minha fala? E ficasse pensando em fazer o programa, planejando em fazer o programa, você não estaria aqui fazendo o programa. Então, quando a gente vai deixando para amanhã aquilo que a gente já percebeu que tem a ver conosco, mas a gente tem medo de errar, medo de ser criticado, medo de ser julgado, a gente também perde uma oportunidade de manifestar a nossa melhor potência no mundo. E quando a gente não faz isso, aí sim a gente perde sentido na vida. E aí, nisso pode entrar a sabotagem? Quando eu procrastino? Com certeza. Vamos falar sobre isso agora? A gente está falando sobre o sentido da vida e você participando com a gente. Tem a Damiana, até mostrei aqui para a Karina, que diz que se ama. Cortou o cabelo, quando não está bem viaja. E eu achei legal. Daqui a pouquinho eu mostro a sua foto e a gente vai falar. A Karina, como eu disse, generosamente preparou o material para todos nós aqui, para a gente entender. E esse é o ciclo da autossabotagem. Né? É aqui que a gente se perde, Mônica. Então, se eu já percebi que eu tenho um desses sinais, estou tentando agradar demais, estou tentando encaixar onde eu não devo, o que está acontecendo comigo? Tudo começa com a forma como eu acredito. Se, por exemplo, eu começo a pensar, poxa, eu não sou bom o suficiente para mudar de emprego, então eu preciso ficar nesse emprego que não faz sentido, ou eu não sou bom o suficiente para fazer uma atividade física e conseguir emagrecer, então o jeito vai ficar manter mais um ano nesse mesmo formato. Se eu tenho esse jeito de pensar, essa forma, eu acabo tendo comportamentos, atitudes muito parecidas com isso, que são congruentes com esse jeito de pensar. Então, o que eu vou fazer se eu acredito que eu não sou bom o suficiente? Eu vou ficar calado com medo da crítica, eu vou deixar de ir nos lugares que eu gosto para não ser comparado, eu vou fazer o que os outros querem sem defender o meu ponto de vista, eu vou me anulando, me perdendo ali. Eu começo e não termino uma coisa que é importante para mim. E quando eu vou tendo essas atitudes, naturalmente eu vou conseguindo coisas similares a essas atitudes. Não dá pra gente fazer isso e
querer diferente, né? Então, o que eu vou conseguir? Uma baixa produtividade, eu vou conseguir pouco convívio com aquela pessoa que eu quero mais conviver por ter medo da crítica, por não me colocar naquele lugar. Eu vou focar no passado, nos traumas. Então, eu vou ter alguns resultados que são bem congruentes com essas atitudes. E esses resultados acabam fazendo eu perceber, tá vendo? Eu não dou conta de emagrecer mesmo, eu não sou boa o suficiente. Aí eu entro num ciclo de autossabotagem. Se a gente quer sair dessa realidade, a gente precisa mudar o jeito de acreditar, começar a pensar diferente. E como é que a gente faz isso na prática? Para eu pensar diferente, eu preciso conviver com pessoas que pensam diferente. Sem dúvida, essa é a maneira mais simples de fazer isso. Então, por exemplo, eu quero ter um trabalho que faça mais sentido. Vamos conviver com pessoas que fazem isso para eu ver como que elas pensam sobre isso. Como elas agem, como que elas agem. Porque senão eu vou me conformar com esse pensamento. Eu não sou tão boa assim para mudar, deixa eu ficar do jeito que tá, eu não vou conseguir fazer diferente. Aí eu vou mantendo a minha sabotagem. E aí você deixa de viver plenamente. Exatamente. Aí eu perco o sentido. Quando eu vejo, bate aquele vazio que a gente nem sabe explicar de onde que veio. Uma angústia, mas veio não é? de todo esse conjunto aqui, essa bola de neve que vai fazendo a gente se manter num comportamento que a gente não quer, numa realidade que a gente não quer, mas a gente também não para pensar como que a gente pode acreditar de forma diferente. Então, aqui eu achei interessante isso, até a pessoa pode fazer isso em casa? Claro, é anotar, eu acho que o anotar, né, eu sou muito visual, assim, eu gosto muito disso. Imagina, eu acredito que eu sou bom o suficiente para poder fazer uma boa entrevista, né? Sim. Ou para fazer uma costura, para fazer um artesanato. Um artesanato, ou algo que faz sentido para mim. Se eu penso diferente, com certeza eu vou ter um comportamento. Então eu vou lá, eu vou me arriscar, eu vou fazer essa entrevista, eu vou lá, eu vou divulgar essa foto do meu artesanato. Vai que dá certo, eu vou me propor a usar. E aí eu vou ter um resultado. Alguém vai me mandar uma mensagem como essa. Olha, vou até mostrar eu aqui. Gostei, eu cortei meu cabelo. Olha, eu gostei desse artesanato. Aí eu vou falar, poxa, realmente, eu posso fazer isso. E aí aqui tem sensação de cansaço, falta de energia. Posso acrescentar tristeza? Com certeza. Isso tudo vai embora. Sim. Esses sintomas, principalmente físicos, também é um sinal de que a coisa não está indo tão bem. Se eu estou com muita fadiga, com muito sono, com muito cansaço, é porque eu estou vivendo uma vida que não tem conexão com quem eu sou de verdade. Se eu começo a pensar de forma diferente, eu vou ter um resultado melhor também. Muito bem. Deixa eu trazer uma pergunta para você, o Daniel, que está participando com a gente. ótimo. Mônica, pergunta para a Karina. A aceitação, às vezes, pode nos tirar o sentido de viver? E como podemos tratar isso? Aceitar, eu acho que é a acomodação, será? Aceitar uma Aceitar situação? a si mesmo. Às vezes pode nos tirar o sentido de viver. Assim, a aceitação, às vezes, pode nos tirar o sentido de viver? De repente, eu imagino que aceitar uma situação que não está muito boa. Sim. Seria talvez isso, Daniel? Seria isso. Vamos partir disso. Qualquer coisa, Daniel, você vai falando. Você manda aqui. mensagem aqui de novo. Às vezes a gente realmente precisa encarar algo que não seja tão bom. Eu gosto de falar que ter propósito de vida, ter sentido de vida não é ser egoísta. Não é simplesmente fazer só o que você quer, o que você gosta. É importante você conhecer o que faz sentido para você. Mas realmente em alguns momentos você vai precisar aceitar uma situação que é desafiadora, conviver com uma pessoa que talvez não seja tão interessante assim, mas que dentro de um contexto faz sentido para você estar ali. Então, aceitar uma situação faz parte, desde que esteja num contexto que tem sentido para você. Vamos supor, num trabalho com propósito, ele não é perfeito. Seu trabalho não é perfeito, meu não é perfeito, a gente vive alguns desafios. Mas quando a gente olha um todo, eu estou vivendo uma coisa que faz sentido. Eu estou aqui estabelecendo vínculo de confiança é importante para mim, eu estou tomando bons cafés, conversar com as pessoas é importante para mim. Então, no todo, no frigir dos ovos, como diria minha avó, faz sentido para mim. Então, se você está aceitando algo que dentro de um contexto maior faz sentido para a sua existência, tem a ver com o seu propósito, ok. Agora, se você só está aceitando e quando você olha o todo, realmente você está deslocado naquele contexto, aí é um sinal de que a gente precisa mudar. Ele respondeu, sentido de aceitação, aceitar-se na sociedade. Entra naquela questão de agradar demais? Sim. Por quê? Porque você pode avaliar, né, se essa é a situação dele. Se você está tentando pertencer talvez a um grupo que realmente não condiz com quem você é. E aí você está encaixando, forçando uma barra.
Talvez seja a hora de olhar grupos que te permitam ser quem você realmente pode ser. E aí tem uma crença importante que ele tem. Talvez ele pode estar pensando, não, eu só posso pertencer a tal grupo, eu tenho que ser aceito por tal comunidade, por tal, para poder me sentir eu mesmo. Será? Aí já está limitando. Será que é só assim? Que outras pessoas conseguem pertencer a novos grupos sendo eles mesmos? Se eu começar a conviver com essas pessoas, talvez eu descubra que eu possa fazer outras coisas e ter novos resultados. Talvez tenha aí uma forma limitante de pensar sobre isso. E uma outra coisa que eu provoco às vezes essa pessoa está num contexto que ela até pode pertencer a esse grupo, mas existem fantasias, crenças limitantes que acham que não. Então ela nem coloca o ingrediente dela, ela nem coloca um pouquinho dela por medo de não ser aceita. Então será que eu já coloquei um pouquinho de mim para ver se esse grupo realmente não me aceita? Ou será que eu só estou achando que eles não vão me aceitar? Então a gente tem que olhar isso também. Aí, crenças limitantes é um negócio que a gente precisa falar mais vezes aqui no Manhã Total. Vamos fazer uma pausa? Sim, para respirar um pouquinho. Já eu volto com a Karina Rezende e você pode mandar sua pergunta, tá? A gente vai voltar a falar sobre o sentido da vida. Quanto sentido a gente não vê ali na reunião, né, da mãe com as filhas. Muito sentido, o vínculo de confiança, do afeto que vai criando ali. Né? Antes da gente trazer as três chaves que você chamou, para a gente perceber, trazer mais sentido para a nossa vida, deixa eu trazer aqui a Fabiana de Beraba. Ela disse o seguinte, que o marido dela saiu de casa quando era adolescente porque os pais eram alcoólatras e drogados. Viveu a vida inteira assim e todos os dias ele não toca nesse assunto. É muito difícil para ele. Ela quer saber se isso pode ser uma sabotagem. Com certeza é uma sabotagem. E a gente precisa olhar assim, realmente foi um desafio que ele vivenciou, uma situação delicada, mas ao mesmo tempo a gente precisa empoderar esse homem da capacidade que ele tem de resolver isto. Então, lembra que a gente estava falando muito do saudosismo, de focar no passado, seja uma experiência positiva ou não? Se a gente ficar aprisionado a esse passado, a esses desafios que ele passou e não olhar para a potência que ele tem hoje no dia a dia, quantas oportunidades ele tem perdido. Então, a gente precisa olhar para essa pessoa e entender que ela tem sim os recursos que ela precisa para conseguir superar esse trauma, esse desafio que ele passou e criar novos sentidos para hoje. Ela pode começar comendo pelas beiradas aí. É claro que é uma situação mais delicada, envolveria até um processo terapêutico, mas ela, como só para não deixá-la na mão, ela pode começar pelas beiradas, né? Propor situações com ele que ele sinta prazer, que ele goste, fazer talvez uma comida que ele goste, colocá-lo numa situação, um encontro, um programa que ele goste de fazer. Isso já vai dando um pouco mais de sentido para a vida dele atual, trazê-lo para o presente. Isso passou, e agora? O que nós vamos fazer daqui para frente? Né? Olhar para frente sempre. Antes de eu voltar com as perguntas, vamos para as 3 chaves que a Karina preparou para a gente ter mais sentido, e eu confesso que eu achei sensacional. A primeira delas, destralhe energético e dizer não. Esse é fundamental. A gente começa o ano querendo novas metas e não encontra espaço para essas novas metas. O primeiro passo é a gente fazer um destralhe de tudo aquilo que não faz sentido para a gente mais. Então a gente pode começar registrando mesmo, né? Quais são as coisas que eu faço hoje no meu dia a dia, na minha semana, todas as atividades que eu faço, os lugares que eu vou, as atividades, as tarefas que eu realizo, e aí eu vou olhando uma por uma e vendo, isso aqui faz sentido para a pessoa que eu quero ser neste ano? Se não, por que está ocupando esse espaço? O que eu posso fazer para me desapegar disso? E aí a gente pode olhar para questões concretas mesmo. A gente estava vendo a reportagem da decoração, né? Olhar o nosso guarda-roupa mesmo. Quantas coisas a gente tem ali que a gente não usa há anos e está ocupando o espaço do novo? A gente precisa circular a energia, deixar sair para novas coisas entrarem. Não adianta a gente querer encaixar novas metas se não tiver espaço para que isso aconteça. A gente pode fazer isso com as nossas relações, com tudo. Basta a gente registrar num papel como é que tá os lugares que eu vou, as pessoas que eu mais convivo, essas pessoas fazem sentido, não fazem, são pessoas muito tóxicas para mim. Se são, por que eu estou tendo todo esse contato? E aí eu já começo a fazer um balanço da minha vida. Legal demais. Antes de eu trazer aqui uma amiga nossa que está vivendo a vida procurando sentido, vamos para a segunda chave, que de repente tem até a ver com ela. Vamos lá. Questionar como seria um dia perfeito para você. Olha que legal isso. Existem algumas perguntas que são matadoras aí nessa questão do sentido de vida, né? A gente precisa saber, pelo menos assim, se eu pudesse ter um dia perfeito, como é que ele seria?
que eu faria? Eu iria, por exemplo, para o parque? Eu iria tomar um café com as amigas? Eu iria ter mais tempo para jantar em casa, talvez? Então, o que eu posso fazer dessas pequenas atitudes diárias? E aí entra nessa pergunta, né? Às vezes ela está procurando tanto um sentido quando o sentido está ali no dia a dia dela. Não é algo talvez iluminado que venha cair e ela se inspirar, mas é uma questão simples mesmo, de você começar a colocar um pouquinho mais de tempero naquilo que você gosta de fazer um pouquinho mais disso no seu dia a dia. Isso já vai fazer uma grande mudança na sua vida. Ela falou que nem emoção para comemorar aniversário não tem mais. Pois então, isso aí a gente precisa cuidar, né, Mônica? Exatamente. Talvez falar com alguém que ela goste muito, agora mesmo, pegar o telefone, trocar uma ideia com alguém que ela goste. Nossa, tem tanto tempo que a gente não conversa, vamos conversar. Isso já vai animá-la a fazer um outro passo, que é talvez pegar um livro que ela queira ler, talvez assistir uma palestra que ela queira assistir, mas estava meio sem energia. Uma coisa vai levando a outra. Exatamente. E a gente vai saindo do caminho, do lugar. Vamos para o terceira chave para a gente ter mais sentido na nossa vida? Ter equilíbrio entre papéis e áreas da vida. Olha, não sou 100%, né? Dona de casa, né? Enfim, grande executivo. Exatamente. Quando a gente coloca as nossas moedas num potinho só, a gente corre muito risco. Trabalhar demais e não ter tempo para a família, ser só mãe e aí os filhos crescem, saem de casa e aí a vida perde o sentido porque eu só ocupava aquele papel. Então, quando a gente tem um pouquinho mais de flexibilidade, cuida um pouquinho mais de todos os pratos ao mesmo tempo, ali, mulher faz isso bem, né? Faz. E aí a gente consegue cuidar um pouquinho do corpo, ao mesmo tempo ter um trabalho, ter novos projetos no trabalho, ter um tempinho com a família. Quando a gente começa a ter minimamente esse equilíbrio, não precisa ser 100%, senão a gente entra no perfeccionismo, se cobra demais. Mas quando a gente começa a fazer esse movimento, a gente tem mais flexibilidade. E a flexibilidade traz sentido para a vida. A flexibilidade traz a gente em conexão com a nossa identidade. Até respira melhor. Até respira. Deixa eu trazer a Fátima do Santo Inácio. Ela falou, Mônica, ultimamente eu não estou vendo sentido de viver muito, não. Solidão, vazio muito grande. Ela começou a fazer fuxico para passar o tempo. Mas isso traz sentido? Oh, se traz. Ela própria está colocando. E eu até provoco a rever se é um passatempo. Se faz tanto sentido, por que é um passatempo? Por que ela não pode trazer mais disso, mais espaço para a vida dela nessa atividade? Aí a gente volta lá naquela dica do destralhe, né? Às vezes ela fala, eu não tenho tempo, mas olha para o que ela tem feito no tempo dela. Será que não existem atividades que não fazem sentido e que está só ocupando tempo e que se ela tirar, ela vai achar espaço para o fuxico? E às vezes não é só o fuxico, mas a sensação que ela tem quando ela está fazendo o fuxico. Imagina, chama as vizinhas, as amigas. Então, e aí aquilo se torna algo ainda melhor e maior, uma experiência mais que traz afeto, que traz vínculo, que traz sentido. Ah, que legal. Tem uma outra amiga nossa, infelizmente ela mandou áudio. Eunice, olha aqui. Eu até mostrei para nossa amiga Karina, lembra das cestas? Ela falou que também faz cestaria para passar o tempo, mas isso aqui deve ter muito sentido na vida dela, né? Toda vez que a gente sempre começa num trabalho terapêutico olhando para o que a pessoa faz quando ela está no tempo livre. Porque ela está fazendo exatamente o que ela gosta no tempo livre dela. E aí a gente se pergunta por que isso é o seu tempo livre e não a sua atividade principal? Ou por que você não traz um pouquinho do que você sente quando você está fazendo isso para o seu dia a dia? Então, por exemplo, às vezes eu não quero ser uma Masterchef, mas eu adoro cozinhar. E quando eu me vejo lá na cozinha, eu gosto de ser criativa. Então, vamos trazer um pouquinho da criatividade para o seu trabalho, porque aí você vai ver mais sentido. Então, não precisa ser a atividade em si, mas o que você sente naquela atividade. Você pode trazer mais para o seu dia a dia. Tem uma amiga nossa que colocou rapidamente para a gente, Karina, é aceitar a enxergar de uma forma diferente. Também faz sentido. Com certeza. É assim que ela vai sair ali daquele ciclo de autossabotagem. Exatamente. Começar a acreditar de formas diferentes, ampliar a maneira de enxergar aquela situação. É assim que ela vai conseguir criar um novo jeito de fazer, de sentir, de ter novos resultados. Deixa eu mostrar a Damiana para a nossa turma. Olha aqui. E ela diz que ama a vida. Lembra da Damiana que corta o cabelo, ama viajar e sempre quando vê os amigos para baixo tenta ajudar. Isso dá sentido para ela. Sim. Né? E é aquela coisa que você começou a falar, né? O que dá sentido para um não dá sentido para o outro. O importante é você respeitar a sua verdade, quem você é,
de verdade, colocar isso para o mundo, manifestar a sua melhor potência no mundo. Nossa, como eu aprendi hoje, espero que você também, né? Eu tenho certeza que eles aprenderam muito. Muito obrigada. Eu que te agradeço. Eu trouxe muito mais sentido ainda para mim e para os nossos amigos. Volte sempre, viu, Pra mim Karina? também. Essa é a Karina Rezende, psicóloga com a gente aqui hoje.